Graça e paz. Graça e paz. Amém. Deus é bom. Amém. Em todo o tempo. O tempo todo. Amém. Aleluia. É muito confortável quando a gente chega para ministrar. E a gente tem algo já escrito. Mas quando a gente escreve 50 versículos e a gente não sabe exatamente por onde começar, eu acho que é nessas horas que Deus nos dá a oportunidade de entender que não é a nossa prática. Porque às vezes a prática pode levar à vaidade. E a vaidade não combina, não condiz com o rei daquele que vem ensinar que com vaidade ele não pode operar. Amém. Não é fácil. Quem prega a palavra sabe disso. Nós estudamos, nós anotamos. Eu tenho várias anotações e isso não é ruim. Estudar não é ruim. Houve uma época que tinha um versículo muito mal interpretado biblicamente, que era: a letra mata e o Espírito vivifica. Então muitas igrejas, ela dizia o seguinte: olha, a letra mata. Significava que você tinha que pregar o que viesse na sua cabeça, porque o resto era letra. E não é assim. Quando a palavra fala de letra mata, a palavra estava se referindo à lei mosaica. A lei mosaica não salvava ninguém, mas a graça manifesta em Cristo Jesus é salvação para todo aquele que crê. Então nunca foi proibido que nós estudássemos a palavra, que conhecêssemos a palavra e que soubéssemos da palavra. O que nós não devemos é deixar-nos guiar por aquilo que a gente sabe, porque sempre tem um acima de tudo e acima de todos e que sabe mais do que nós. E ele se chama Espírito Santo. E se ele está em mim, ele sabe exatamente qual é a tua necessidade nessa noite. Ele sabe exatamente o que é que eu e você, o que é que nós precisamos ouvir. Então eu vou pedir a você que feche os seus olhos comigo. E quem me conhece sabe que eu sou chata. Eu gosto de olhar quem fecha os olhos mesmo. Porque tem gente que tem tanta dificuldade de seguir uma instrução que nem quando alguém da igreja diz fecha os olhos, a pessoa consegue fechar. São pessoas que não se submetem a uma instrução. Elas têm um espírito de desafio e às vezes de rebeldia. Quando a gente diz fecha os olhos, a gente está pedindo para você fechar os olhos. Porque quando você fecha seus olhos, você vê menos o natural e mais o espiritual. Você pode fechar, por favor? Você vê menos o natural e você vê mais o espiritual. E é isso que eu queria pedir para nessa noite você visualizar. Se você veio até aqui, não perca seu tempo. Busque dentro de você agora aquele que pode e conhece a sua real necessidade. Aquele que pode te ajudar aqui, ali, acolá, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Aquele que pode sua vida transformar. Que o seu estímulo maior nessa hora seja orar.
Conecte-se com o Senhor. Ele está nesse lugar. Ele foi e recebeu os louvores, a adoração. Agora Ele está falando direto com você. Ele quer se revelar para você. É o poder dele que faz esse ajuntamento chamado igreja. E esse poder, ele deseja se manifestar na sua vida, na minha vida. Vamos nos acalmando os pensamentos, ligando o nosso pensar ao trono da graça. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e por ser uma pessoa, ele deseja ter relacionamento conosco. Ele é simbolizado na Bíblia de diversas maneiras. Vocês já ouviram muito. Às vezes ele é comparado com o fogo. Às vezes ele é comparado com o vento. Às vezes ele é comparado com uma pomba. Às vezes ele é comparado com a calmaria. São vários elementos e circunstâncias que trazem à nossa memória a existência do Espírito Santo de Deus. Mas a mais importante de todas, que a gente precisa ter convicção plena e pautar a nossa vida cristã em cima dessa revelação, é que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém. Só que de tanto a gente escutar, às vezes até em termos erroneamente empregados, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A gente pensa terceiro. Não. A palavra Trindade nunca nem existiu na Bíblia. É um termo teológico apenas para que a gente tenha uma compreensão de um ser trino. Ele é Deus em pessoa 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não existe o que está em primeiro lugar, o que está em segundo lugar e o que está em terceiro lugar. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É claro que no plano de salvação para a humanidade, conforme está escrito em João 3,16, que Ele, veio para salvar todos, a preeminência maior é do Pai. Mas no cumprimento desse plano é do Filho. Foi o Filho que resolveu se doar. E para convencer-nos dessa verdade, é preeminente a ação do Espírito Santo. Então, não existe isso, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Ele é Deus. E quando nós entendemos quem é Deus, nós temos que entender quem é o Espírito Santo. Porque sabia que muita gente quer ver o Espírito Santo manifesto? Porque ele se manifesta, não sei se você sabe. Ele se manifesta. O poder dele é manifesto. E tem pessoas que elas desejam. E elas ainda dizem assim:
se o culto foi de fogo, porque o Espírito se manifestou. Misericórdia. Não existe fogo mais forte, purificador, abençoador do que esse que está acontecendo aqui agora. A palavra sendo ministrada. A palavra é o poder de Deus em ação. Você sabia que podem entrar pessoas por esse lugar doente? Nem necessariamente eu preciso impor minhas mãos e essa pessoa pode sair curada. Porque a palavra cura, salva, liberta. Muita gente presa nos grilhões de Satanás. Pessoas que conhecem Deus, que conhecem Jesus e que até já ouviram falar do Espírito Santo. Mas, amados, não é o que eu escuto de ouvir falar. A história de Jó é muito conhecida. É fantástico ver que Deus restituiu tudo na vida de Jó. Mas é muito mais primordial entender quando Jó disse: eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu conheço Ele, porque eu ando com Ele. Deus não está interessado que você só tenha novidades sobre Deus. Deus não está interessado que você escute somente pregações sobre Ele. Ele quer ser presente no batente, no dia a dia, na rotina diária. Ele quer guiar-nos. E olha que não é para qualquer lugar. É para pastos verdejantes. E é para águas tranquilas. Sabe, igreja, o que é que faz um povo que se junta? E não só aqui, na Celebrando Vida, mas em muitos lugares do mundo hoje, no domingo à noite, as pessoas se reúnem para ouvir falar dele. E por que nós queremos ouvir falar? Qual é a força que nos move? Por isso que eu costumo dizer: fecha os olhos, se entrega, porque não vale a pena você chegar só nesse lugar. Você pode chegar aqui e perder o que Deus tem para você, porque você pode sentar e a sua cabeça está lá. Então é necessário que você tenha uma entrega. Ah, não, já que eu vim, eu vou receber. Já, nem que seja com pirraça. Já que eu vim, já que eu estou aqui, eu não vou perder o que Deus tem para mim. Sabe, queridos, as coisas de Deus não dá espaço para gente covarde. Tudo que tem a ver com promessa de Deus cumprida envolve coragem, envolve ousadia. Deus é aquele que nos fortalece. Aí você pode dizer: ah, mas tem dia que eu estou muito triste, eu estou muito cansado, ou tem dia que eu nem me lembro de Deus. Eu sei, sabe por quê? Porque Ele está presente. Um atributo dele é onipresença. Ele está presente em toda hora, em todo lugar. Mas a gente não. A gente não está na presença dele toda hora, não. Buscar-me-eis. Você tem que buscar. Me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se a presença de Deus tivesse manifesta em todo lugar, amados, não haveria maldade no mundo. Pessoas não se matariam, não se agrediriam. Fofoca, nem pensar. Porque Deus não faz. Traições, mentiras, também não. Ah, Graça, mas Ele está em todo lugar. Sim, Ele está em todo lugar. Mas a presença dEle só se manifesta onde Ele é considerado. Amém? Amém? Amém. Diga: Pai, eu quero considerar a Tua presença
Vamos olhar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É enorme esse versículo. Olha a recomendação. Eu não sei se você sabe, alguns aqui sabem, porque eu já ministrei muito sobre isso, inclusive. Mas as cartas de Paulo à igreja de Tessalônica são cartas escatológicas. Se você quer saber sobre escatologia, que é o estudo das coisas dos últimos dias, não pense que você vai encontrar bem bonitinho em Apocalipse. Você precisa ler toda a Bíblia e com especial olhar 1ª e 2ª Tessalonicenses. E é interessante que esse capítulo e esse versículo 19 traga uma verdade, e aí eu vou ser redundante, tão verdadeira. Não apagueis o Espírito Santo. Amém. Se você desejar, olhe para a pessoa que está perto de você e diga: não apague o Espírito Santo. Aí a gente, muitas vezes, na nossa religiosidade, de jeito nenhum, não apago nada. Ele está em mim, eu tenho até cruz no pescoço, uma bomba. Não apago de jeito nenhum, eu acredito demais que ele existe. Amados, vamos ser inteligentes. Se a Bíblia está dizendo não apagueis, ela abre espaço para dizer, porque tem gente apagando. É uma interpretação de texto. Se ela está dizendo não apagueis, é porque alguém se atreve a apagar. Evidentemente, não vamos imaginar que a pessoa vá apagar o Espírito sem ter assim a revelação que está apagando. A gente pensa isso, não, talvez eu tenha apagado algum dia, mas eu não tive essa revelação. Se você conhece a Bíblia já é a revelação. A ideia de apagar traz com ela a ideia de fogo. Eu apago o que está aceso. Isso significa que tem muita gente que até já recebeu o Espírito Santo, até já tinha o Espírito Santo, mas apagou sim. E o pior, está com a mente cauterizada, nada toca mais as pessoas. E amados, isso é motivo de choro. Isso é motivo de tristeza. Isso é motivo de dor. Mães, nós sempre sonhamos com o melhor para os nossos filhos. Mas deixa eu te dizer, não existe sucesso na vida de ninguém que sobrepuje a realização de filhos no caminho do Senhor. Nós queremos filhos formados, bacana, bem-sucedidos, bacana, eu primo por isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o meu cuidado sempre será os caminhos do Senhor. Porque isso que a gente está vendo aqui é passageiro. Isso vai passar. Isso aqui não tem sabor de eternidade. Mas uma eternidade com Cristo é toda a diferença. E não adianta ganhar o mundo inteiro sem Jesus. Jesus é o centro do cristianismo. Eu não posso dizer que sou cristã se eu não entendo de Jesus.
o mais importante, o que Ele pode fazer em mim. Não adianta ter Jesus como uma figura histórica. Não adianta ter Jesus como uma figura religiosa. Os religiosos da época Ele chamou de sepulcros caiados, hipócritas. Porque Ele não veio fundar a religião. Ainda que a palavra religião, no latim, vem do verbo religare, que é unir Deus ao homem. Ela não é de todo errada, não é errada. Agora, o que eu faço com a religião é aquilo que vai sim apagar o Espírito Santo. Você quer saber quem eu sou? Você não pode me conhecer porque você está me vendo aqui ou pela internet com um microfone na mão. Você pode até saber meu nome, a profissão que eu exerço, alguma coisa a meu respeito você pode saber. Mas se você quer me conhecer, você tem que chegar perto de mim. Você tem que conviver comigo. Você tem que ver minhas ações e minhas reações frente aos momentos bons e frente aos momentos ruins. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém se conhece. Nós temos surpresas conosco. Mas há um que Ele mora e Ele sonda as profundezas de Deus. E Ele quer morar dentro de mim, dentro de ti. Não apagueis o Espírito. Ser crente não é apenas congregar. Até porque não existe crente, corpo de Cristo, desigrejado. Isso é moda. A Bíblia é muito categórica. Não faça como muitos que deixaram de congregar. As pessoas deixam de congregar. Algumas chateadas com A, chateadas com B. Só mostra imaturidade. Porque quando eu tenho maturidade, eu olho para as pessoas. Eu também não sou essa que pastor faz só. Olha para Jesus, olha para Jesus. Não, olha para os pastores também. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É a obrigação de uma liderança primar para apresentar o melhor de Deus. Mas eu te digo uma coisa: quando nós temos maturidade, nós temos dentro de nós o espírito do fogo, o espírito da revelação, o espírito do poder, o espírito do amor e da ousadia. E Ele é suficiente para nos manter. Sabe, querido, tem coisas que eu não sei você, mas eu já pedi a Deus e ainda não vi. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não é pai e mãe responsável dessa terra, que tudo que filhinho pede dá. Não. Ele é responsável, amoroso, e Ele sabe que se Ele me der algo hoje que eu não tiver maturidade para lidar, isso é veneno na minha mão. Então Ele me ama tanto que Ele me espera no meu crescimento. E quando eu ativo o poder dele dentro de mim, quando eu ativo o amor por Ele dentro de mim, a prioridade dele, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quando eu busco primeiro o reino de Deus, a sua justiça, o que eu peço a Ele vem a reboque, vem atrás, as bênçãos vão me seguindo. Não sei se você se alegra com isso. Viver com o Espírito Santo é interessante demais, porque na ciência dos relacionamentos nós estamos na época da inteligência artificial, de coisas que nós vemos na nossa tela e nós não sabemos mais se é verdade, isso é inteligência artificial, isso é maldade humana.
A gente não sabe mais. Por isso que no Salmo 34 já estava escrito: olhai para Ele, sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confusos. Você quer dissipar qualquer confusão da sua mente, qualquer barulho, vai para a palavra. Vai à palavra. Leia a Bíblia. Ah, mas eu não consigo. Espanta esse cão que está te atando as rãs. É o diabo puro. Você sabe falar com as pessoas, aprenda a falar com Satanás. Ah, eu preciso falar? Precisa. Tem dia que, essa semana mesmo ficou horrível, porque eu estava no banheiro, daí a pouco eu canto o inferno, eu te repreendo. Aí ele chegou e disse: eita, eu ouvi, amém, eu concordo com tudo. Não, Jesus, aprenda sim, porque o diabo é um espírito. As pessoas programam ir para as drogas. Você acha que as crianças, os adolescentes, eles acordam de manhã, que hoje eu vou para o baseado. Elas planejam se viciar. Mulheres programam se prostituir. Homens também. Tem uma força maligna sendo alimentada. E os cristãos, alheios, se perdendo no caminho. Deixa eu te dizer uma coisa: se você lê essa Bíblia como eu leio, aqui tem dizendo que neste presente século, ou seja, não passou esse tempo ainda, aqui diz que há um príncipe deste século. E o nome desse príncipe é Satanás. E como lidar com forças malignas? Não apagando o Espírito Santo. Porque não é a minha fala, não é a tua fala, não é a nossa conversa bonita, ou quem sabe eloquente. Não é. Tem principados e potestades desse mundo tenebroso governando. Agora as pessoas querem resultados. Igual as empresas. Empresa quer resultado. Há muito, olha, os conceitos de recursos humanos, eles mudam quase toda semana. Mas tem um que vai ser sempre considerado. O bom funcionário não é aquele que resolve o problema, é aquele que traz a solução para que aquele problema não aconteça mais. Isso é antigo, ó. Sabe por quê? Porque proatividade é característica necessária para qualquer empreendimento que a gente tenta fazer. Por que você acha que o reino do Espírito seria diferente? O reino espiritual, ele é mais real do que o reino natural. Existem anjos, que inclusive o salmista: aos teus anjos dá ordem a nosso respeito. Tem coisa mais confortável do que você fazer uma viagem e alguém dizer: os anjos do Senhor estão te guardando? Mas você sabe que tem demônios também. E eles são peritos em matar, roubar, destruir. Então nós precisamos manter a chama do Espírito. Eu gosto muito do livro de Ezequiel. É um livro muito profético. E a maioria do povo fala de Ezequiel 37. Que é tremendo, né? Que ele fala de ossos secos. O profeta olhando para aquilo, sem saber o que fazer. E a voz de Deus diz: profetiza. Engraçado. Era para Deus ter dito assim: olha, Ezequiel, dá só uma olhadinha no que eu vou
vou fazer porque eu sou o grande, eu sou. Esses ossos vão todos se levantarem. Não. Ele disse: profetiza, Ezequiel. Abre tua boca, Ezequiel. Eu fiz o mundo falando. Aí a gente quer ser mudinho. No máximo, repetir besteira de quem está conversando outra besteira, porque é meio mundo de gente dando curso de ensinando a não fazer nada, porque nem eles aprenderam. Seja criterioso do que você escuta. Seja exigente. Membro celebrando vida, seja exigente. Não escute qualquer besteira. Escute a palavra. Mas o que eu acho tremendo é que quando Ezequiel começa a profetizar, ou seja, quando ele abre a boca, coisas começam a acontecer. E tenho certeza que ele não estava olhando para aqueles ossos e dizendo assim: ai meu Deus, só tem osso. Ai, não tem um pingo de carne. Não, não era essa fala não. Essa fala não folga. Essa fala está errada. Com certeza era ossos secos comecem a reviver. Se você não acredita em milagre, então vá ser de outra fé. Porque cristianismo é do Espírito Santo. E Espírito Santo só existe por milagre. Só existe por milagre. Ah, eu nasci de novo em Cristo Jesus. Tu sabe o que é nascer de novo em Cristo Jesus? É milagre. Ah, eu recebi o Espírito Santo. Você sabe o que é isso? É um milagre. A minha gente, pleno carnaval, jovens, eu vou para a igreja. Isso é um milagre. Domingo de noite chovendo, você veio. Tem uns que vieram com mais boa vontade, outros vieram mais empurrados, mas veio. Está aqui. E se está aqui, vai ter que receber. Porque ele é de milagres. E eu digo a você: ninguém se detém para ouvir a palavra do Senhor que não receba da parte dele o forte na sua necessidade. Amém. Em Ezequiel 47 tem uma história bonita. Eu abri aqui. Deixa eu ler um pouquinho para você. Eu vou ler a partir do no 47:1. Vai dizer que Ezequiel vai dizer que um homem fez ele voltar à entrada do templo, mostrou águas que saíam debaixo do templo, depois levou ele para uma porta. A partir do 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, numa linguagem nossa, 500 metros. Mediu 500 metros e fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. Pense aí no seu tornozelo. As águas estavam no tornozelo. Mediu mais 500 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, ou seja, mais 500 metros, 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo lombo. Mediu outros mais, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. No livro de Apocalipse, no capítulo 22,
no versículo 1. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Que rio é esse? Que águas são essas? Esse rio tem cura. Esse rio tem vida, porque por onde o Espírito Santo passa, ele é vida. Amém. E ele quer se deseja ele. O Espírito Santo não quer só se revelar a pastores, mestres, profetas. Não, ele quer se revelar a qualquer um de nós que o desejamos. Agora, ele é ativo e nós devemos ser ativos com ele, porque ele é uma pessoa. E se você ignora uma pessoa, essa pessoa sofre. Quantas pessoas habitam numa mesma casa e são ignoradas? Quantas vezes as pessoas que nós amamos, às vezes as que nós mais amamos, por qualquer motivo, elas se afastam. Ou às vezes elas querem manter o social. Ei, o Espírito Santo não é o social. Ele é do interior da nossa casa. Ele é de dentro de nós. E do nosso interior fluirão rios de água viva. Tem relações humanas pautadas no social. Eita, povo hipócrita. Eu acho que Deus fica olhando assim, eu não tenho para quem apelar, é para Ele mesmo. Meus filhos, não convém que seja assim. Mas aí a gente pensa que a relação com o Espírito Santo é igual. Ei, não. Ele é amigo. Sabe o que é amigo? Você só sabe um amigo na hora que você precisa. Estou falando de amigo para sentar na mesa e saborear comida boa. Não estou falando de amigo para passear em lugares bons. Isso é bom, isso faz parte. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quer saber o que é um amigo? Vai para a hora necessária. Como a ministração não é sobre amizade, então eu quero dizer para você que você somente pense que a natureza do Espírito Santo não é a natureza do seu melhor amigo, não é da sua melhor amiga, não é do seu pai terreno, da sua mãe terrena, não é do seu pastor, da sua pastora. A natureza do Espírito Santo é a natureza do Deus vivo e verdadeiro, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Ele é Deus. E ninguém vai para o céu se não estiver atento ao Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo precisa ser honrado. Honra é cultura do céu. Triste de quem não honra. Triste de quem só busca honra. E o Espírito Santo, ele quer se revelar. Jesus, quando estava nessa terra, disse: eu vou ter que ir. Era tão bom. Deixa eu pensar com você agora. Eu pensei nisso um dia desse. Olha mesmo, Jesus andando nessa terra. Olha como era diferente de hoje. Por isso que o nosso desafio já começa por aí. Cultural. Observa. Jesus andava nessa terra. Jesus chegava, olhava para um e dizia: vem, segue-me. A pessoa largava tudo que estava fazendo e seguia ele. Aí eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles dormiam juntos, eles partilhavam tudo que eles tinham juntos. Tudo era ali. Nas coisas, olha o olhar deles tudinho. Não era como agora, que passa a pessoa para o banheiro e todo mundo olha. Não, era naquela
faltava uma coisa, todo mundo olhava para Jesus. Todo mundo, porque sabia que ele estava ali. Sabia que ele podia fazer algo. Tinha consciência. Porque a gente tem mania de só querer acreditar no que a gente vê. Ora, estava no barco. Aí um dia desse o pregador disse assim: ah, mas Jesus estava lá e aconteceu independente de. Mas Jesus nunca prometeu que estaria nesta terra e que não ia acontecer coisa com a gente. Ele nunca disse isso. Portanto, eu não posso dar ênfase a isso. A ênfase que eu dou é que ele estava no barco. Ele adormeceu. Ponto. O que vem e por que aconteceu isso é problema dele do céu. A minha teologia não pode ultrapassar a teologia bíblica. E sabe, queridos, era muito fácil. Porque mesmo eles tinham medo, mas eles sabiam, ele estava lá dormindo, mas estava. Ele estava dormindo, mas estava lá. E eles sabiam que socorro viria. Agora imagine ele ir jantar com eles e dizer: ó, eu estou aqui com vocês, mas deixa eu dizer uma coisa, eu vou morrer. Eu vou morrer, vão me crucificar, vão... Minha gente, imagina a cabeça daquele povo. Como ficou? Imagine como foi a crucificação. É por isso que tem judeu até hoje dizendo: não é Jesus, não, Jesus não tinha morrido. Não, ele não é o rei. Porque eles só acreditam no Velho Testamento. Levante sua mão e diga: obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação do Cristo ressurreto. Aleluia. Isso é dádiva. Isso é dom. Isso é graça. Isso é presente. Isso é milagre. E sabe, queridos, a gente tem que entender que Jesus chegou. Ele veio, morreu, ressuscitou. Acharam bom de novo, né? Epa, ele chegou de novo. E agora ele veio ressurreto. Agora a coisa vai. Aí um dia ele chega e diz: ó, eu vou parafrasear. Você quer, você vai estudar João 14, João 16. Mas está lá. Ele só: eu vou ter que ir. Minha gente, eu vou ter que ir. E é importante que eu vá. Eu vou preparar um lugar para vocês. Isso é forte. É por isso que quando uma pessoa morre hoje, a gente sabe que o que está ali é o corpo. E que aquele corpo vai ressuscitar um dia. Mas o Espírito já está com ele. Vou preparar lugar. Importa que eu vá. Eu vou preparar lugar para vocês. Mas ele era bom demais. Era Jesus. Então ele disse assim: porque se eu não for, o outro não virá. Ele está dizendo assim: eu vou, mas não se preocupe não. Do jeito que eu andei com vocês, dormi com vocês, comi com vocês, mesma espécie que eu sou. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é igual. Ele é o Espírito. E tem gente que acha que ele é só para consolar no dia ruim. Tem gente que pensa: ele é o consolador. Então aconteceu algo ruim, apela para ele. Apela. Mas deixa eu te dizer, ele é o Espírito de Deus disponível. Ele perscruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Resolve morar dentro de nós. No dia que uma pessoa diz: Jesus, eu te recebo como meu suficiente Salvador, nesse dia o Espírito Santo vai morar. Uma pessoa morando dentro de outra. Qual é a diferença? Você não está vendo. Não é físico.
Mas deixa eu te contar o segredo. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele é Espírito, então no meu espírito passa a ter uma habitação. Por isso que o Salmo 91 não é aquele que visita, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo é o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para santificar. Aí, se eu fosse falar, nós iríamos entrar no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, onde vai falar dos frutos. O fruto do Espírito é um poder invisível que age em mim e que se exterioriza e é visível. Não adianta eu dizer que eu tenho Jesus se as pessoas não veem frutos de glória no meu viver. E o Espírito Santo, ele tem duas características fortes, que precisam ser compreendidas. Ele está dentro de nós e ele está sobre nós. O que é que me faz chegar aqui, ministrar a palavra e sem ter sistematicamente utilizado nenhum estudo meu? Mas é fruto do que eu já aprendi, do que eu aprendo e do que ele é importante para trazer para mim e para você. Porque nenhum pregador prega para os outros. Hebreus 4:22 diz, Hebreus 4:12 diz que a palavra é uma espada de dois gumes. Isso não é para mostrar uma espada, é para dizer que ela corta lá e ela corta cá. Ela funciona lá e ela funciona aqui. Vocês estão comigo? Amém. Então é preciso que a gente entenda. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que uma amizade se solidifica? Evidentemente, eu tenho um pensamento que diz assim: espinhos e pedras povoam os caminhos por onde ninguém transita. Essa história de, eu tenho um amigo hoje, faz 10 anos eu vejo, é mais para um amigo de infância. Isso é muito bonitinho, existe. Às vezes você vê uma pessoa que você conheceu na infância, aí você abraça e você começa a conversar como se você nunca tivesse se separado. Isso é lindo. Mas o que é uma amizade fortalecida? É uma amizade que dialoga. É uma amizade que compartilha coisas. Se eu não tenho liberdade para partilhar a minha vida com você, nós somos colegas. Nós somos colegas. Você pode ser o que for minha. Você é minha colega. Agora, se eu tenho intimidade com você, se eu sei que eu vou chegar para você, desabafar, você não vai me criticar, você não vai me condenar, você vai buscar me entender. É minha mão, você não tem falsidade comigo. Aí eu te chamo de amiga. Aí eu te chamo de amigo. E olha, isso é raro, mas existe, ainda existem. Preserve os seus. Queridos, ele veio morar dentro da gente para a gente bater papo com ele, conversar com ele. O problema, nós esposas, um moidinho com o marido, queremos contar para os melhores amigos, ou para a mãe, ou para o pai. Sabe o que acontece? Às vezes faz as pazes e cria uma barreira do inferno naquele lugar. O problema é que quando nós temos uma necessidade, às vezes financeira, a gente pensa no cartão. Quanto tem lá no cheque especial? Quanto é o cartão? E uns pensam até em pedir emprestado. O problema é que quando a gente está triste, a gente nem sabe por quê. Porque às vezes a gente tem neurônios.
A gente tem neurotransmissora, a gente tem dopamina, serotonina, tem uma zina, que quando elas baixam, o negócio é feio, é desmanteiro. E às vezes a gente está assim, e a gente não se lembra da palavra. E no lugar da gente dizer, menino, se foi daquele jeito, com aqueles ossos secos, ah, não, eu tenho vida em Cristo Jesus. Ah, não, meus hormônios funcionam bem. Ah, não, meus neurotransmissores estão bem, em nome de Jesus. A gente não fala. A gente prefere baixar o semblante e alguns ainda têm prazer em passar uma postura vitimista. Vitimista é egoísta. E eu lhe provo. Egoísta. Outros se trancam. Não quer que a gente adivinhe o que a pessoa está passando. Ah, mas o Espírito Santo não tem dons? Anota aí, Elisa. Vamos ter escola de vidas com as manifestações do Espírito Santo. Para que vocês aprendam como é que os dons se manifestam. Porque os dons querem se manifestar. Os dons, eles estão com o Espírito Santo. Se eles estão com ele, e ele está dentro de mim, dentro de você, e dentro de quem acredita nele, por que ele não se manifesta às vezes? Pergunta por que Jesus não fez milagre em Jerusalém? Ele não fez. A Bíblia não diz que era porque ele não queria. Disse que ele não podia. Tem uma coisa que impede milagres. Chama-se incredulidade. Por isso que nessa noite eu oro, eu creio, para que você que chegou aqui, que escutou, que tem escutado isso aqui, você não se limite à mesmice, não. Vocês estão de olho no mundo, nas notícias. Não fique 100% só ligado nas notícias, não. Mas também não dá essa terra sem saber de nada, não. Você vive aqui. Tem que saber alguma coisa disso aqui. Tá vendo como está o de manter? Eu nem vou falar, mas acho que você sabe, né? Você deve ligar aí alguma coisa, deve ver aí na tela. Você sabe. O mundo está se preparando para quê? Para a chegada de quê? De manifestação de quê? Do que já está governando em muitos lugares. O poder do anticristo. Ai, tem que falar mesmo? Tem sim. A Bíblia fala. Sabe, queridos? Está conversando eu, Marcos e os meninos aqui. Às vezes a gente fica... Os ministros da igreja têm umas reuniões particulares conosco, que às vezes a gente nem elabora. É fruto de um ajuntamento. Porque quem tem fome e sede de Deus, quando se junta, sai deles. Se você tem pessoas que você se encontra o tempo todo e você nunca fala de Jesus, começa a desconfiar dessas pessoas. Porque nós vamos chegar num tempo onde na nossa bagagem, mas tem que ter muita palavra, meus irmãos. A palavra tem que borbulhar. O Espírito tem que sobressair em você, para você chegar em determinados lugares e as pessoas, você nem fala, as pessoas olharem e dizer, tem algo diferente. E esse algo não é algo, lendo engano, é alguém. É a presença manifesta do Espírito Santo de Deus. E para finalizar, quem guarda segredo, levanta a mão, não. Não precisa levantar a mão, não. Mas sabe que tem coisa que a gente quer dizer, a gente não quer dizer a todo mundo. Aí a gente escolhe uma pessoa que a gente conta um segredo. Olha, eu vou te contar um segredo. Não conta pra ninguém. Às vezes a gente até se ilude, né? Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz, tem um versículo que você já deve ter escutado muito por aí, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem já escutou esse versículo? Levanta a mão. Não é lindo? Mas porque tem que ler o outro que vem embaixo. O que vem embaixo diz assim: mas
o Espírito Santo, que perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus, já sabe, vai te contar. Lá em João 16, Jesus diz, sabe o quê? Olha, minha gente, tem coisa que eu não digo a vocês agora não. Se fosse nordestino, tinha assim, minha gente, né? Mas vocês estão entendendo que eu estou parafraseando. Olha, tem coisa que eu não vou contar a vocês agora não. João 16. Mas faça o seguinte, fiquem atentos. Porque o que ele quem? O Paráclito, o ajudador, o consolador, o Deus presente, o que está dentro de nós, ele vai ouvir do Pai e vai passar para vocês. Eu não sei você, mas de vez em quando eu recebo os segredos dele. A minha maior alegria nessa terra é quando em determinados momentos, quando dúvidas chegam, frustrações, decepções, enganos, tristezas, pessoas que um dia tratam você de um jeito, amanhã tratam você de outro. Pessoas que se você faz 99, mas se você não fizer 100, você não presta. Sabe, queridos? Você sabe qual é o maior favor que uma pessoa pode fazer por você? Não é cuidar da sua casa. Isso dinheiro paga. Não é te dar um bom presente. E às vezes somos tão injustos nos presentes. Aquele fez mais, vai ganhar mais. Ou tem mais, vai ganhar mais. Isso dinheiro compra. E o que dinheiro compra é nada. E quando não se tem dinheiro, eu não estou dizendo que dinheiro é ruim, dinheiro é importante. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Mas tem coisas que o dinheiro compra. São presentes perecíveis. É maravilhoso. É lindo. Todos nós gostamos de receber presentes e devemos gostar muito mais de dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Agora, se você souber que tem alguém nessa terra que muitas vezes deixa de dormir para curvar o joelho por você, porque o Espírito Santo é o Espírito da oração. E não tem nada mais tremendo e poderoso do que a gente estar orando e o Espírito nos lembrar alguém. Sabe que você está vivo, viva, porque tem alguém orando por você. Alguém que se importa com você. E se importa da forma correta. Porque às vezes nós amamos errado. Nós amamos quem é útil para nós. Quem serve a gente. Mas Ele nos amou quando a gente nada valia. Ele nos amou primeiro. Por isso Ele é chamado nosso primeiro amor.